Olá, meus amores, como estamos? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre falta de proteção. Pois é, a gente vai entrar num tema um pouco delicado, mas que com certeza absoluta pode te trazer uma percepção de um movimento que você pode começar a fazer hoje e que vai transformar completamente a sua vida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana Souza, sou terapeuta floral e professora lá no Colegiado da Vida. Se você já é de casa, cadê seu café? Ah, vocês acharam que eu não tinha café? Professora de nascença, né? De primeira profissão, mas é lógico que sempre tem um cafezinho preto por perto. Então vamos lá, meus amores. Vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é quando a gente se sente, às vezes com motivo bem claro e às vezes sem motivo aparente. Quando a gente se sente desprotegido, inseguro, rejeitado, abandonado, quando a gente tem questões com relação à nossa autoestima, autoconfiança, e eu sei que eu tô falando para a maioria de nós, né? Hoje a gente vai aprender a fazer um lindo resgate, tá? Vai ter um tempero de constelação familiar por aqui, tá? Nem todo mundo sabe, mas eu sou consteladora, eu só não faço, né, as constelações de uma forma tradicional, mas esse conhecimento que eu tenho muita gratidão de ter adquirido, né? Não, eu vivencio muitas constelações, o que é maravilhoso, mas toda a sabedoria por trás, né, da constelação sistêmica, ela é de uma beleza, é de uma transformação assim gigantesca. Então, meus amores, abram o coração de vocês, tá? Hoje eu peço, vocês sabem, né? Quem tá acostumado aqui sabe que é importante estar aqui de coração, né? Nossos vídeos longos não são vídeos básicos do YouTube que a gente vem, pega 5 dicas para fazer qualquer coisa rapidinho e vira a página. Não, a gente tá aqui, né? Eu sou terapeuta. A minha intenção é que você encontre a sua essência, que você viva a partir dela e não que você melhore uma coisinha aqui, outra ali, e dali, sei lá, 2 semanas você já esteja no limbo. Não é isso que eu quero. Então, a gente precisa, especialmente hoje, vir para esse tema com o coração muito aberto, porque quando a gente lida com questões de quando a gente era criança ou questões que a gente viveu uma experiência de abandono, de traição, de rejeição, com alguém que é muito importante pra gente, é difícil cicatrizar essa ferida porque é uma ferida profunda, não é qualquer ferida, né? Às vezes, dá uma lascadinha lá, alguém me xingou e passou uma semana e eu esqueci. Beleza, nosso sistema, né? O nosso sistema imunológico, emocional, digamos assim, ele é bom, ele é potente. Claro que algumas pessoas são mais frágeis e outras menos, mas, no geral, nosso sistema imunológico emocional, ele trabalha bem por nós. Só que algumas feridas precisam, né, de um antibiótico, precisam de um curativo mais adequado, de um tratamento mais longo, e é disso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Então, quem se sentiu tocado pelo tema, respira fundo, solta o ar, põe a mão no peito e peça que o nosso eu superior esteja presente e nos ajude a enxergar, a curar, a transmutar, a ressignificar aquelas partes em nós que precisam exatamente desse cuidado. E que isso seja feito com graça e com leveza, no tom mais perfeito do Criador de tudo que é e sempre para o nosso bem maior. Sim? Digam sim mentalmente, para que vocês possam abrir o coração e acessar não só intelectualmente as informações desse vídeo, mas de coração. Que energeticamente, emocionalmente, vocês possam se abrir para essas curas, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Traga, né? Ou permita que suba à superfície algumas questões ou uma questão específica. Você pode guardar esse vídeo e usar ele de forma terapêutica, inclusive quantas vezes você quiser, ou encaminhar para algum amigo que você conheça que precise desse resgate.
Sente aí no seu coração alguma situação prática que te provocou alguma mágoa, onde você se sentiu abandonado, rejeitado. E é muito louco, porque principalmente quando isso acontece na nossa infância, tá? Não dá pra gente medir a situação em de fato isso foi importante ou isso foi só uma frescura sua. Não existe isso, porque se a gente sente, é importante para nós e ponto final. Não dá para medir, por exemplo, né? Eu sei que para vocês aqui eu tenho essa liberdade de falar desse jeito porque eu sei que vocês entendem muito bem o que eu quero dizer. Não dá pra gente comparar uma criança que foi de fato abandonada, né? A dor que aquela criança vai carregar, comparar com uma criança que, sei lá, num dia específico a mãe brigou muito com ela, deu uma chinelada, mas no geral era uma mãe amorosa, mas num dia a mãe não estava legal e fez o que fez. O que dói mais? O que é pior? Tudo depende de milhares de fatores, de milhares de contextos. Às vezes uma criança que sofreu um monte de abuso, ela tem um sistema forte, ela tem um espírito forte, ela tem, sei lá, né? Ela tem uma, digamos que uma disponibilidade para superação dentro do sistema dela que ninguém vai saber explicar. É a alma daquela pessoa. E ela consegue superar e ainda vai, né, sei lá, virar professora e ensinar as pessoas a curar os próprios traumas. Existem pessoas assim. Mas existem pessoas que são extremamente sensíveis, que às vezes o simples fato de, sei lá, o pai e a mãe trabalhar muito, esse pai e essa mãe, né, tinham a melhor das intenções, mas não conseguiam dar muita atenção para aquela criança se torna um adulto extremamente traumatizado, com uma autoestima no lixo. E também tá certo, porque cada um sente do jeito que sente, né? Eu tô trazendo esses exemplos, né, tão extremos para mostrar que não é uma coisa, não é o fato em si que provoca um trauma ou uma ferida, mas é todo um contexto, sabe, meus amores? Considerando isso tudo, eu quero que você acesse no seu sistema. Em qual momento da sua vida, o que tuas memórias te trazem agora? Em qual momento da tua vida você sentiu que você não tinha proteção? Que você precisou de um apoio, que você precisou de um conforto, que você precisou que alguém te resgatasse e você se sentiu abandonado, né? Eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal que ele ficou muito marcado para mim, não é nem um pouco grave, para que vocês entendam o quanto nós, quando crianças, né, naturalmente, quando a gente é criança, às vezes o pai e a mãe fazem uma cara assim de bravo, já é o suficiente para aquela criança criar um trauma. Muitas vezes, né, uma criança que, sei lá, apanha, tomou uma surra, não acontece grandes coisas, né, porque eu disse, é o sistema de cada um. Mas quando a gente é criança, a gente é muito intenso, né? A criança está presente o tempo inteiro. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado como educador, como pai, como mãe, porque as crianças elas estão 100% abertas, elas absorvem tudo e uma bronquinha às vezes de um pai e de uma mãe se torna um negócio imenso, né? A gente não precisa ter a pretensão de ser um pai e uma mãe perfeito, porque não dá, né? Coitada da Nina, que às vezes tem que aguentar as loucuras da mãe dela, mas ela escolheu vir, né? Através dessa mãe, então tá tudo bem. Mas, meus amores, vamos lá, né? Sem mais delongas, eu vou trazer um exemplo meu que foi muito impactante na minha vida e que nem sei quanto tempo faz que eu consegui entender melhor, mas foi graças ao passo que eu dei comigo mesma que eu posso hoje ensinar, né? Eu ensino os meus alunos lá do colegiado, nas nossas vivências terapêuticas, mas que eu quero ensinar aqui para vocês também, porque, né? Todo mundo pode se beneficiar com esse exercício. Então, eu vou trazer o meu exemplo e você traga o seu, tá? De quando você se sentiu abandonado, rejeitado. Dri, eu tenho 3.000 exemplos, meu amor, escolha um só, tá? Pra gente começar. Veja esse vídeo 3.000 vezes, mas começa com um exemplo só. Então, seguinte... Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito tímida, mas assim, eu era tímida
porque eu me sentia muito inferior. Isso é meu, tá? No sentido de que, minha mãe, meu pai fizeram alguma coisa e eu... Não, eu, Adriana, já nasci desse jeito. Então eu era muito tímida. Eu queria ser amiga de todo mundo. Nossa, na escola eu era daquelas que sempre ficava isolada. Mas não porque eu queria estar isolada, porque eu sentia que eu não pertencia a nenhum grupo, né? Eu estudava em escola particular antes da minha mãe falecer. Lá em São Paulo, e era uma escola que assim, não era escola de rico não, pelo amor de Deus, era escolinha assim, que era um pouquinho paga, mas que já servia, né, pra gente conviver com aquelas pessoas, como a gente diz, né, que come mortadela e arrota peru, era mais ou menos isso. E eu não sei se era por conta disso, sabe, as menininhas eram todas bonitinhas, né, aquele padrãozinho, cabelo liso, comprido, linda, maravilhosa e magra. Eu era a gordinha, baixinha dos cabelos, né, como vocês podem ver. Hoje eu me amo do jeito que eu sou, mas naquela época eu me sentia em comparação com as outras menininhas. E aí eu não me sentia digna, né? Eu não conseguia ser legal para brincar com os meninos, eu não conseguia ser legalzona para brincar com as meninas, eu sentia que todos os grupinhos meio que me rejeitavam. Às vezes eu arrumava, né? Eu lembro direitinho na segunda série, na terceira série, que eu tinha minha melhor amiguinha, mas aquela melhor amiguinha, quando ela faltava, eu ficava sozinha. E eu não queria ficar sozinha, eu queria ser amiga de todo mundo, mas eu me sentia tão diminuída, não pelos outros, né? O outro me maltratava, fazia bullying. Não, eu mesma me diminuía. Eu tentava fazer amizade, mas na primeira rejeitada eu já corria, que nem um bichinho assustado. E isso me fazia muito mal. Eu lembro de criança dessa sensação. Quem estuda comigo lá no colegiado, meus amores, estou falando da essência floral L'Arche, que é a essência da baixa autoestima e da comparação com o outro, né? Quem tá lá no colegiado sabe muito bem a profundidade dessa vivência, e quem toma floral conhece bem também, né? E, nossa, foi a vida inteira, né? Nessa primeira infância, vivendo esses sentimentos. E por que eu tô contando tudo isso? Para contextualizar o fato que mais me causou transtornos, que eu carreguei isso comigo boa parte da minha vida, mesmo entendendo qual foi a intenção da minha mãe quando ela fez isso. Então, tinha todo esse contexto, e eu lembro que nessas escolas, né, assim, não só na escola, no prédio que eu morava, normalmente as mães eram mães leoas, né? Se o filhinho brigava na escola, e o pai e a mãe e defendia aquela escola, e talvez tenha uma atriz mexicana muito reprimida dentro de mim. Mas eu olhava aquilo, eu achava o máximo. Nossa, a mãe chegou na escola fazendo um barraco para defender o filho. Eu amava, eu achava o máximo aquela mãe que chegava na voadora defendendo os filhos. Eu achava lindo. Eu normalmente não arrumava encrenca com ninguém, porque eu tava sempre isolada, né? Mas um dia, eu não lembro o que foi que aconteceu, e eu ia de ônibus escolar para a escola. E eu tava no ônibus, e eu juro por Deus, gente, eu não lembro essas coisas besta de criança, que criança briga o tempo inteiro, né? Se desentende o tempo inteiro, depois se resolve e passou. Hoje em dia eu dou graças a Deus da minha mãe não ter feito nenhum barraco, gente, porque, né? Se meter em briga de criança pequena, gente, as crianças se estapeiam, dali 5 minutos tão ótimas. Mas eu lembro que a mãe de um amiguinho meu, ela entrou no ônibus escolar, mas ela desceu o verbo em mim. Eu nem entendi porquê, mas eu sei que aquilo me marcou demais. Ela falou um monte de besteira pra mim. Então imagina, né? Uma criança, eu devia ter uns 6 anos de idade, por aí, 6, 7 anos. E aí a mãe foi lá, defendeu o filho dela, falou um monte de besteira pra mim, e eu me senti o quê? Desprotegida. Um adulto entrou no ônibus pra defender o filho dela, me falou um monte de abobrinha. Eu tava lá sozinha, né? Tava eu e as crianças no ônibus da escola. Não tinha minha mãe pra me proteger, não tinha ninguém, não tinha minha professora pra, sei lá, né? Falar, olha, não foi bem isso que aconteceu. Não, eu fui, tomei o cacete, desculpem a palavra, e ok. Quando eu cheguei em casa, né? Eu, aquariana com Libra, com meu senso de justiça, corri pra minha mãe e contei o que aquela víbora, daquela mãe, daquele amiguinho fez comigo, que ela me humilhou e me falou um monte de coisa. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas para uma criança, né, ver um adulto grandão falando um monte de bronca para você, você vai se sentir, né, pequenininho. Então eu fui procurar na minha mãe um consolo, uma proteção.
E a minha mãe sempre foi muito calma, muito pacífica. A minha mãe era daquelas, né? Pisciana, fugia de briga, mas também quando entrava, minha Nossa Senhora, né? Mas naquele dia, sábia do jeito que ela não arrumou nenhuma encrenca. Ela falou: filha, tá tudo bem, vai lá e se resolve com o seu amiguinho. Gente, naquele ponto, né? Foi o ponto que o trauma se instalou, que a sensação de abandono e de falta de proteção se instalou. Porque para mim, a minha mãe estava vendo que eu tinha sofrido um abuso e não fez nada para me proteger. Sente aí no teu coração, qual que é a cena que aparece para você? Em maior ou menor grau, né? Como eu disse, não tem comparação. Tem um sentimento do que aquilo gerou pra gente. Então eu hoje adulta olhando, eu falei, gente, que bom que minha mãe não arrumou encrenca, né? Porque pra quê, meu Deus do céu? Mas internamente em mim, aquilo criou um grande trauma de abandono, de falta de proteção. Aquela mãe daquele amiguinho que é uma boa mãe, né? Porque ela foi lá e fez um barraco, brigou com outra criança para defender o filho dela. E eu não era daquelas crianças demônia não, gente. Eu não devia ter feito nada de tão grave assim. E a minha mãe, ela olhou para mim e aí ela simplesmente falou: você se resolva. Eu não vou entrar no ônibus e brigar com a criança por conta de uma briga de criança. Você se resolva. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei com muita raiva, eu lembro. Eu fiquei com raiva e eu fiquei me sentindo abandonada, porque, poxa, minha mãe não vai fazer nada por mim? Que absurdo, né? Enfim, vida que seguiu. Durante muito tempo, terapeuticamente falando, eu pensava, nossa, né? Isso que aconteceu foi bom, porque de uma certa forma, né, quando eu fiz 10 anos, a minha mãe faleceu. Então, muito novinha, eu precisei estar lá pra mim. Né? De uma certa forma, minha mãe falou: olha, filha, vai lá e se defenda, né? Aprenda a se defender. Não foi nada demais. Então, durante um bom tempo, eu pensei: foi isso, né? Mas eu tinha racionalmente uma ideia do que tinha acontecido, do benefício que inconscientemente a minha mãe estava colocando na minha personalidade, sabendo que provavelmente eu era realmente uma atriz mexicana internamente, né? Enfim, não tem certo nem errado. Eu tô contando para vocês o meu caminho terapêutico dentro dessa vivência. E depois que eu conheci as constelações, que eu comecei a me trabalhar, depois que eu comecei a tomar os florais, né, com uns 19 anos eu acho que eu comecei a fazer tratamento floral, que eu tomei o Mimulus, que eu tomei o Larche, que eu comecei a tomar as essências para curar a minha baixa autoestima, para curar essa sensação de inferioridade muito grande que eu tinha, que ela aparecia na minha timidez, mas era uma falsa timidez, porque eu não era tímida, eu era insegura. É bem diferente. Muitos tímidos acham que são tímidos, mas na verdade são inseguros. Eles têm uma baixa autoestima. E quando se trabalha na autoconfiança, a timidez ela se cura naturalmente, que foi o que aconteceu comigo, né? Olha eu aqui. Então, depois que eu fui me tratando, né, que eu me tornei terapeuta, são muitos anos para chegar nessa percepção. Eu precisava estar ali para mim, porque eu não sei nem se eu vou conseguir expressar isso em palavras, meus amores, mas durante muito tempo, em muitas situações terapêuticas, a gente faz vivências, meditações, ressignificações, esperando o quê? Eu vou fazer um exercício de mentalização, eu vou voltar no passado e eu vou fazer com que a minha mãe me defenda naquele passado. Eu vou conversar com a minha mãe e resolver isso com a minha mãe. Eu vou conversar isso com a mulher do ônibus que brigou comigo e resolver isso com ela. Tudo isso é válido, tudo isso é maravilhoso. Mas eu vejo no meu caso, no caso dos meus pacientes, no caso dos meus alunos, que isso não vira a página. Apenas isso é bom, mas não é o suficiente para virar a página. O que vira a página de verdade é quando a gente aprende que quem precisa estar inteiro em si para defender aquela criança somos nós mesmos.
Então, não era simplesmente a minha mãe me dando a oportunidade de eu me defender, de eu aprender a me defender. Eu era muito criança, eu não ia ter essa consciência. E durante boa parte da minha vida adulta, eu também não tive essa consciência. Foi me trabalhando muito terapeuticamente para eu entender que eu preciso despertar não só a minha autoestima e minha autoconfiança, mas entender que ninguém é uma ameaça a ninguém. E que se tem alguém nesta vida que precisa me defender, esse alguém sou eu. Então é importante que eu saia, né, que eu me distancie um pouco dessa percepção de abuso, abusado, né, quem traiu, quem foi traído. Existem os fatos, mas existe também a forma como a gente lida com o fato. Quantos anos faz que talvez a sua ferida esteja aberta e que até hoje você está esperando o resgate, que alguém te resgate, quando hoje, como adulto, é você quem precisa resgatar a sua criança, resgatar a sua adolescente, resgatar a sua jovem adulta e fazer algo de diferente por você. Parafraseando o Gasparetto, que eu amo esse ensinamento dele, eu já falei várias vezes aqui para vocês, mas cabe no contexto. Se te maltrataram, o que de melhor você está fazendo por você mesmo hoje? Vamos lá? Repetir? Se te maltrataram, e eu não ignoro quanto isso dói, tá? Mas só tem um movimento assertivo aqui. Se te maltrataram, você, o que de melhor você está fazendo por si mesmo hoje? Então, hoje declaramos isso. Hoje eu estou aqui para mim. Um exercício que você pode fazer agora, desligando esse vídeo, coloca uma musiquinha de meditação, ou se você preferir, fica no seu silêncio mesmo, e rebobina a fita, volta nesse lugar, nesse momento de tudo que aconteceu, você, adulto, volta no momento em que isso aconteceu, não importa se foi na infância, na adolescência ou se foi recente. Você vai dar a mão para você. E com amor, se tiver que falar algo para outras pessoas, fale, não tem problema. Mas é com amor. Não é para ir arrumar confusão. Não é para fazer igual a mulher do ônibus lá da escola. Ou simplesmente você vai e resolve com você. Eu estou aqui para você. Você conversando com você mesmo naquela cena. Eu tô aqui para você. Durante muito tempo você ficou esperando esse resgate. Agora o resgate chegou. Não é mamãe, não é papai, não é ninguém. É você se resgatando daquela cena. E a partir disso, a chave que vira é você entender: eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Eu escolho todos os dias ser meu apoio. Eu não preciso que alguém me defenda. E não é num papo de eu sou autossuficiente. Não, nós não somos. Existem 7 bilhões de pessoas encarnadas neste planeta. Não é para ser autossuficiente. É para se apoiar. Você é o seu maior apoio. Eu uso essa frase aqui, ó, quanto tempo, tá bom? Então é uma atitude. É curar a ferida e em seguida mudar a sua atitude para sempre, para consigo mesmo. Tá bom, meus amores? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo te ajude. E se você sentir no seu coração que pode ajudar mais pessoas, compartilha com essas pessoas. E se você sente muita dificuldade, né? Eu falei aqui de alguns florais, do Larche, do Mimulus. Eu até coloquei aqui outras essências para a gente falar. O Chicory, por exemplo, é uma essência que faz parte desse contexto, que é quando a gente espera muito do outro, né? Se eu sou um doador excessivo, eu espero muito que as pessoas me resgatem. Isso é uma coisa que precisa ser tratada. Talvez só com esse vídeo não seja o suficiente. Ou eu sou uma pessoa muito insegura. Eu preciso o tempo inteiro estar me apoiando em alguém. Isso é uma característica, isso é uma parte sua que precisa de cuidado, né? Isso pode ser uma resistência que precisa, ser eliminada, né? Eliminada no bom sentido. A gente cuida dela para que ela se abra e então a nossa autoconfiança floresça, tá? Outro que eu coloquei também, o Star of Bethlehem, que é a essência do trauma. Quando a gente vive um trauma, muitas vezes, só fazendo exercício terapêutico assim, né, mais superficial, pode não ser o suficiente. Então, a gente precisa cuidar deste trauma com muito mais dedicação, tá?
Então essas são as essências florais que podem te ajudar. E te lembrando, lá no Colegiado da Vida, a gente vivencia. São 38 vivências terapêuticas com meu apoio incondicional para que a gente faça esses processos com uma terapeuta te olhando dentro de um grupo seguro, onde todas as pessoas, e é bonitinho, gente, eu vou qualquer dia mostrar uns prints aqui para vocês. Todo santo dia a gente se fala no nosso grupo e lá todo mundo, né, a gente até coloca umas fotinhos de ET que todo mundo, nossa, eu achava que eu era anormal, mas todo mundo aqui é que nem eu. E sim, na nossa egrégora no Colegiado da Vida somos todos ETs. Lá a gente fala a mesma língua, lá todo mundo se sente seguro, ninguém é obrigado a compartilhar nada, mas quem tá lá se sente naturalmente confortável a contar desses traumas e das próprias superações, tá bom? Então, sinta-se convidado, tá? Especialmente amanhã, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas dia 22 de junho, estamos juntos lá no Colegiado na nossa primeira aula ao vivo. Se você entrar hoje no Colegiado, você já, na hora que você entra, meus amores, você já tem acesso a tudo, tá? As 38 vivências terapêuticas para te tratar de todas essas questões e muitas outras questões que às vezes a gente nem tem consciência, né? Então eu te convido a fazer parte do Colegiado, que é um ambiente onde estamos literalmente bem seguros e é uma caminhada de volta à sua verdadeira essência. A Adriana tímida, insegura, era uma camada que precisava de cuidado. E depois que eu tirei, eu sou aqui, eu de verdade, hoje podendo ser terapeuta, professora e cuidando de você, que é a pessoa mais importante do mundo. Então, se você quiser vir aqui para o Colegiado, vai ser uma alegria imensa poder te ajudar, assim como eu fui ajudada quando eu precisei, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero vocês no Colegiado, colegiadodavida.com.br. Lá tem todas as informações, mas se você tiver alguma dúvida, estou aqui para te responder, tá bom? Não se esquece de dar um joinha no vídeo para me ajudar, gratidão imensa. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha essa vivência, esse resgate e esse despertar com as pessoas que você sabe que precisam dessa ajuda, tá bom? Um beijo, te espero no Colegiado se você sentir aí na intuição de estar com a gente. Um beijo!